bom dia. O projeto de lei número 4.330 de 2004, que pretende regulamentar a terceirização no Brasil, está em pauta na Câmara dos Deputados. A proposta original é do deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás, e está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça entre representantes das centrais sindicais, empresas, governo e Câmara dos Deputados. Para saber mais sobre esse projeto, o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a terceirização no Brasil. Para discutir sobre o assunto, convidamos o Procurador do Trabalho, José Diniz de Moraes, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Procurador. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Procurador, como é feita essa questão da terceirização? O que é a terceirização? Como é feita aqui no Brasil? E há algo que regulamente esse processo de terceirização nas empresas? Nós temos do Brasil várias regulamentações, não exaustivas, mas regulamentações, ou pelo menos previsões legislativas do fenômeno da terceirização. A terceirização no Brasil, ela tem sido tomada de uma forma muito genérica para englobar todas as formas de prestação de serviço em que há a presença de um terceiro, na relação entre o contratante, o fornecedor da mão de obra e o próprio trabalhador. Só que terceirização, no sentido técnico da palavra, não poderia alcançar tantas figuras. E é isso que tem levado a um pouco talvez até por razões políticas, tem levado um pouco à confusão. Porque nós temos figuras tradicionais do direito, como a exemplo do contrato típico de prestação de serviço, que nunca, em lugar nenhum do mundo, foi considerado como terceirização. Mas no Brasil, o projeto atual tenta considerar tudo como uma coisa só e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tem ao longo do tempo também considerado essa ideia mais prevalecente, a de que terceirização é qualquer forma de interposição na prestação de serviço entre a empresa e o trabalhador. Isso atingiria todo tipo de serviço, a terceirização? Como a proposta foi feita, sim, alcançaria qualquer tipo de serviço, à exceção de um ou outro que já encontra uma regulamentação específica na legislação. E para completar a resposta anterior, nós temos no Brasil já desde 79, no Decreto 200 de reforma administrativa, aonde o próprio governo federal foi quem primeiro iniciou a ideia de terceirizar, que era a ideia de contratar serviços secundários numa iniciativa privada, que para não ser prestado pelo próprio serviço público, considerando-o não essencial à sua atividade. Posteriormente a isso, nós temos também serviço de vigilância, que é um serviço regulamentado, previsto em lei. Nós temos o trabalho temporário, que também tem uma lei própria regulamentando, que são formas variantes de terceirização. E tem aquele consenso geral que a contratação de serviço de patrimônio, conservação, patrimônio, limpeza e copa seriam assim, admitido sempre o processo de terceirização. Rebouças, como o Sinteste vê, já que a universidade também, muitos servidores da universidade são terceirizados e há geralmente um conflito na questão trabalhista. Como é que o Sinteste se posiciona com relação a isso? Qual é o trabalho que o Sinteste vem fazendo em cima até dessa própria lei, a 4.330? Nós vemos como a precarização do trabalho. À medida que esses trabalhadores em atividades meio, eles poderiam exercer essas funções através do concurso público, né? Nós defendemos o concurso público para todos os cargos. Nós nos posicionamos contra a terceirização, mesmo sabendo que os serviços com operações, serviços de limpeza e higienização, transporte, entre outros, eles são amparados pela lei. Mas é um princípio do movimento sindical, do sindicalismo mais combativo, é a defesa intransigente, que o acesso ao serviço público seja por concurso público. E nesse concurso público, através daria talvez direitos a mais que ele não teria como terceirizado? Sim, os direitos previstos em lei e no próprio decreto 11.000, na lei 11.091/2005, que é o plano de carreira, cargos e salários dos técnicos administrativos nas universidades federais. Então, através dessa lei, é que toda a categoria técnico, administrativo e educação que presta serviços nas diversas funções e cargos nas universidades federais brasileiras tem esse amparo, né? Com plano de carreira, com a tabela salarial já prevista como anexo à lei, entre outras vantagens. E os trabalhadores terceirizados que prestam seus serviços na universidade, eles não têm esse direito. É um serviço precarizado, recebem os salários atrasados,
as empresas prestadoras de serviço não cumprem com a lei. Eles não recebem, em termos financeiros, todos os direitos que têm, mesmo com essa precariedade, e vivem, inclusive, reclamando, né? Não tem um amparo do sindicato, porque são vários sindicatos. Os trabalhadores na limpeza tem um sindicato, os trabalhadores que trabalham com transportes é outro sindicato. E esses sindicatos não intervêm junto à universidade, nem junto às empresas, para defender esses interesses. Doutor Diniz, o projeto 4.330, o Ministério Público do Trabalho, como é que vê a interpretação dessa lei? Ela vem beneficiar, ela vai tornar, precarizar mais ainda as situações entre as empresas e os trabalhadores? Como é que fica esse projeto de lei na prática? Olha, o Ministério Público, em geral, vê com muita preocupação a possível aprovação desse projeto de lei, porque o Ministério Público, ao longo dos anos, junto com a própria atividade e a consciência da Justiça do Trabalho, e a atividade também dos sindicalistas, nós temos tentado combater essa chaga no nosso mercado de trabalho. E o que faz esse projeto de lei e a sua aprovação acarretará? Uma generalização, uma liberalização total do processo de terceirização no Brasil. Tudo que nós fizemos durante esses anos vão ficar perdido e os trabalhadores definitivamente arruinados, porque nós vamos legalizar uma prática do calote, uma prática da precarização das relações de trabalho, nós vamos legalizar uma série de infortúnios, de sabores para uma categoria ou para toda uma população de trabalhadores, de que durante séculos foi uma conquista do povo trabalhador. E nós vamos justamente jogar tudo isso fora agora com um simples projeto de lei que tenta simplesmente acabar com tudo isso e permitir a terceirização livremente. Chega mais do que a terceirização, a previsão no projeto chega até a quarteirização. Lá está previsto mesmo, legalizando de uma vez por todas, a subcontratação de subcontratação. Essa quarteirização, doutor, é a terceirização da terceirização? É a terceirização da terceirização. Uma empresa terceirizante pode contratar uma terceira, uma quarta, para poder prestar o seu próprio serviço. O que em alguns lugares, até na prática, já vem acontecendo. Só que dá-se de forma muito excepcional e em casos muito raros, a exemplo da construção civil. Mas com o projeto, em qualquer caso, agora vai acontecer, porque ela legaliza, liberaliza toda a possibilidade. Hoje o Ministério Público do Trabalho recebe muitas reclamações com relação a isso, as terceirizações. Nosso trabalho anual, assim fazendo uma estimativa muito grosseira, é 50% sobre terceirização, seja ela em que aspecto for. Porque como a terceirização que nós estamos aqui discutindo é um fenômeno um pouco mais complexo, ele envolve uma infinidade de outros fatores dentro das relações sociais, nós temos problemas de todas as ordens, de empresas falidas, de sonegação, de recusa de direito, clandestinos, de prestação de serviço clandestina, toda uma série de fatores que envolve o processo de terceirização como um todo, e o Ministério Público passa o ano todo combatendo esses tipos de irregularidades. E aí toma o tempo de que poderia ser diferente se não houvesse talvez uma transparência maior na questão da lei? Bem maior, porque é como se nós estivéssemos nadando contra a corrente, porque cada dia que você faz um trabalho de combate, eles inventam uma técnica nova de terceirizar. É impressionante como o mercado ele é dinâmico, mais dinâmico de uma forma meio criminosa. Só para dar um exemplo rápido, você tem hoje muitas empresas, principalmente empresas estatais, que querem selecionar bons trabalhadores e fazem concurso público. Aí, por exemplo, chamam 300 trabalhadores e colocam uma vaga no edital e selecionam 300. Aí pegam os 299 e entregam à empresa terceirizada para prestar um serviço que ela quer com qualidade, mas terceirizado, mas não quer assumir o encargo social e a responsabilidade social e a função social da empresa de contratá-los, de reconhecer que são autênticos trabalhadores. Bom, vou deixar uma perguntinha aqui para a gente fazer para o doutor José Diniz responder no próximo bloco, que a gente está terminando esse primeiro, sobre a questão das atividades fins e meio das empresas. Como é que essa terceirização poderia atingir isso, o que é possível fazer e como é que o Ministério Público do Trabalho faz essa distinção da atividade fim e meio, como é que ele combate esse tipo de irregularidade na terceirização. O Diálogo Plural vai para um pequeno intervalo e voltamos daqui a 30 segundos, não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que hoje conversa sobre a terceirização com José Diniz de Moraes, que é procurador do trabalho, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN.
Doutor José Diniz, eu deixei uma pergunta no último bloco sobre a questão da atividade fim e meio, como é que o Ministério Público do Trabalho vê as empresas talvez tentando burlar para ter acesso à terceirização e como é que se combate isso? Essa definição, ela inicialmente recebeu uma certa repercussão dentro do Tribunal Superior do Trabalho, porque na ideia inicial do tribunal, na sua antiga súmula, a terceirização, ou usando a expressão que eles usavam à época, a intermediação de mão de obra, seria uma prática ilícita. E que se poderia tolerar, no máximo, que se houvesse uma contratação para prestação de serviço em relação a serviços secundários da empresa. Daí criou-se a ideia da chamada atividade fim e atividade meio. Por essa lógica, chegava-se à conclusão de que a atividade fim era sempre insuscetível de ser terceirizada e que as atividades meios, aquelas atividades não ligadas à atividade essencial da empresa, e hoje até alguns falam em ligada ao objeto social da empresa, que essas atividades poderiam ser livremente terceirizadas. Essa ideia passou depois com outras denominações e, por sinal, o anteprojeto do Sandro Babel, o projeto de lei, ele tenta chamar de atividade, para alcançar todas as atividades da empresa, ele fala em atividades inerentes, conexas e complementares, de modo que pode ser tanto a própria essência da empresa terceirizada, aquelas que subsidiam a prestação ou a execução dessa atividade, e até outras secundárias mesmo, estranhas à atividade da empresa, que poderiam ser todas terceirizadas. Essas últimas complementares, a exemplo da instalação elétrica, um conselho, a instalação de um ar-condicionado, coisa do tipo, então realmente nunca causou problema a ninguém e não é uma típica terceirização. Mas o projeto vai a uma abrangência tal que alcança qualquer hipótese, cobre tudo. Então, tantas atividades inerentes à empresa, que são daquelas atividades ligadas à própria atividade da empresa, que é o seu objeto principal de atividade, como aquelas secundárias que servem para auxiliar a produção, a execução, e aquelas mesmo que servem para facilitar o processo de produção. Doutor Diniz, o senhor participou até de uma questão importante, que até teve a repercussão aqui na mídia, sobre a terceirização irregular na COSERN, na Companhia de Energia. Como é que foi esse processo? Como é que ele vem andando? Esse processo da COSERN é um processo antigo nosso, na verdade. O TAC até foi o termo de ajustamento de conduta, um compromisso assumido pela empresa ainda na época estatal, perante o Ministério Público do Trabalho, foi feito pelo doutor Fábio André de Farias, que hoje é um colega que é desembargador lá no Recife. Então, tempos atrás, desde 2007, 2008, por aí, nós começamos a receber uma série de denúncias de que esse termo de ajustamento de conduta estava sendo cumprido pela COSERN. E aí fomos atrás, fomos tentar ver até que ponto isso não estava acontecendo, e para nossa surpresa, a empresa, nos seus balanços anuais, suas demonstrações financeiras, ela própria revelava que tinha um número quantitativo 3, 4 vezes superiores à quantidade de trabalhadores próprios, e o gráfico estatístico da sua evolução indica claramente que do processo de privatização para cá, ela foi reduzindo o seu quadro próprio e aumentando exageradamente o seu quadro de terceirizados. E contra esse processo, nós entramos com o processo, uma execução do termo de ajustamento de conduta, que hoje tramita na Justiça do Trabalho e que ainda não tem uma decisão final. Mas qual a perspectiva? E os trabalhadores foram muitos prejudicados com a terceirização com a empresa? Olha, o prejuízo é incalculável, porque, como eu disse inicialmente, o problema da terceirização é um processo muito complexo. No caso da COSERN e de outras empresas que exercem atividade desse porte, uma das questões mais salientes no processo de terceirização é o índice de adoecimento e de acidentes de trabalho. Os trabalhadores nessas empresas, já está comprovado estatisticamente, não só na COSERN, mas em qualquer outra atividade, as pessoas se acidentam 3, 4 vezes mais do que normalmente na sua atividade, em relação aos profissionais próprios das empresas. Por que esse incidente tão alarmante de acidentes de trabalho e de enfermidades? Porque as empresas não são preparadas para a prestação de serviço. Elas não são empresas que desenvolvam uma atividade em si. Elas não têm um objeto intrínseco. Elas, na verdade, são meras repassadoras de mão de obra. Então, esses trabalhadores chegam de qualquer forma à empresa para prestar, às vezes, serviço de uma certa complexidade e com alto risco
à sua saúde e a terceiros. E diante desse quadro, e aí no intuito de aumentar lucro, a empresa então aceita essa prestação de serviço e acaba ela própria assumindo a execução do serviço com mão de obra terceirizada. E aí é que entra o grande problema do nosso combate, porque não poderia isso acontecer. Se era uma autêntica e típica prestação de serviço, não poderia ter interferência na prestação de serviço da empresa contratante, porque ela não contratou pessoas, ela contratou serviço. E a fraude ocorre justamente quando, a pretexto de se contratar serviço, contratam-se pessoas, como se fossem animais, como se fossem escravos, para prestar serviço a uma outra empresa, o que a legislação brasileira e de todo o mundo proíbe. Isso é um grande paradigma, digamos assim. Total. Essa é a feição, a imagem, o modelo da terceirização brasileira. Uma autêntica fraude. Rebouças, como sindicalista, como representante de uma entidade sindical que combate as terceirizações, um projeto desse do Sandro Mabel, a quem interessa? Há algum sindicato que apoie a nível nacional esse projeto de terceirização? O sindicalismo combativo não apoia. Agora, o sindicalismo amarelo, que infelizmente tem uma certa força no Brasil, apoia, por interesses particulares, corporativistas. Né? Nós, do Sinteste, temos a base sindical na Universidade Federal do Semiárido, em Mossoró, e outras cidades da região oeste e do Alto Oeste, através da UFRN, Natal e cidades do Agreste, do Seridó. Nós vivemos discutindo com os trabalhadores terceirizados, conversando com eles, apesar de não fazerem parte do nosso sindicato, a importância deles lutarem contra isso. E nós temos uma dificuldade muito grande porque são várias áreas. A terceirização na universidade atinge o setor de segurança, que é um setor estratégico para essas instituições, e aí esses trabalhadores têm um sindicato. O setor de alimentação nos restaurantes, tanto aqui na UFRN como na UFESA, outro sindicato. E assim por diante, os setores de operação, como capinagem, e serviços gerais, de motoristas, isso tem dificultado muito o trabalho, né? Agora, a maior dificuldade que nós temos é que nós não podemos unificar todos esses trabalhadores em torno a um sindicato, e que este sindicato seja aquele onde o próprio terceirizado trabalha. Então, são impedidos por lei, e isso tem dificultado muito. Apesar disso, os trabalhadores terceirizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na UFESA, mesmo assim, eles procuram muito o Sinteste para encaminhar, né? E nós, de forma solidária, conversamos com o magnífico reitor, professor José Arimateia, conversamos com a magnífica reitora da UFRN, professora Ângela, para encaminhar essas reivindicações em relação ao atraso de pagamento, como eu falei anteriormente, e outros direitos sociais que eles têm que não são cumpridos. O Diálogo Rural vai para o pequeno intervalo, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Dr. Diniz responder no próximo bloco sobre a questão de quem responde, quais são os direitos e a quem esse trabalhador terceirizado vai buscar. Se ele coloca a empresa que ele trabalha na justiça, como é que ele procura esse seu direito, ou se a outra empresa que está recebendo o serviço, ela também responde a esse trabalhador. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje conversa sobre a terceirização com o Procurador do Trabalho, José Diniz de Moraes, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Doutor Diniz, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão a quem o trabalhador terceirizado vai, possivelmente, numa ação judicial, contra a empresa, contra aquela que contratou a empresa, como é que ele trabalharia, como é que ele faria isso? Olha, por princípio, a relação trabalhista, o contrato de trabalho, se dá entre a empresa que terceiriza e o trabalhador. A empresa tomadora, a contratante, ela normalmente, pela tradição do Tribunal Superior do Trabalho, ela apenas responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas na omissão da empresa principal, no caso, a terceirizante. Mas, no caso do pagamento ou do recolhimento do INSS, a responsabilidade é solidária, mas porque tem previsão legal. Mas nos demais créditos, principalmente dos trabalhadores, são todos eles a responsabilidade da empresa que contrata o serviço, é a empresa
da responsabilidade subsidiária. Em outras palavras, o patrão mesmo é quem contratou o trabalhador, assume a responsabilidade principal e subsidiariamente a tomadora do serviço, que é quem contrata a empresa, ela responde subsidiariamente. No caso do serviço público, das empresas que prestam serviço à atividade, aos órgãos da administração pública, o TST, o Supremo Tribunal Federal, recentemente decidiu que, pela constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666 das licitações públicas, e decidiu no seguinte sentido, de que para prevalecer a responsabilidade subsidiária do ente público, há também a necessidade de se fazer a demonstração de falha da administração pública no controle do serviço. Porque na iniciativa privada, as empresas normais, a responsabilidade não precisa, essa responsabilidade subsidiária decorre do próprio fato trabalho. Na administração pública, além de decorrer do contrato de trabalho e de ser ela a tomadora do serviço, ainda há de haver a demonstração de que o poder público errou ao contratar, que falhou no controle do serviço, para que possa caracterizar a sua responsabilidade. Eu estou dizendo isso porque até a decisão do Supremo era tranquilo na Justiça do Trabalho a condenação direta do ente público que contratasse empresas terceirizadas na responsabilidade subsidiária. Hoje essa responsabilização já não é mais tão tranquila assim. Doutor José Dias, quais os tipos mais comuns de fraude que o Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte recebe? Olha, fraude na terceirização, nós podemos classificá-la de fraudes pré-contratuais, fraudes contratuais e fraudes pós-contratuais. Nós temos fraudes pré-contratuais, exemplos que eu já citei aqui hoje, essa forma meio canestra de se recrutar trabalhadores terceirizados. Segunda forma pré-contratual é a falsificação ou a criação bem ligeira de empresas terceirizantes para recrutar trabalhadores, etc. É um fim de mundo. As pessoas não têm o menor preparo, não têm o menor tipo de habilidade e acabam desenvolvendo, viram empresário da noite para o dia. Por falar nisso, uma terceira forma de pré-contratação fraudulenta é o chamado empresário laranja. Às vezes uma empresa de porte, uma empresa precisa de um serviço, mas contrata alguém que tem uma empresa que fornece trabalhadores sem o menor tipo de lastro, sem o menor tipo de reserva, sem o menor tipo de estrutura financeira para arcar com os ônus decorrentes da prestação daquele serviço. Dentro da fraude contratual, nós temos de todas as formas. Nós temos fraudes contra o INSS, nós temos fraude contra o FGTS, nós temos fraude quanto a pisos salariais, porque as empresas ficam variando os pisos para ver qual é o sindicato que tem o menor salário para poder aplicar piso. Você tem a fraude principal delas, é a contratação para uma coisa, para uma prestação de serviço, e depois de entregar o trabalhador para prestar atividades dentro da atividade fim da empresa. É muito comum você chegar hoje numa repartição pública ou numa repartição de uma empresa estatal, encontrar o sujeito com um crachá lá, Caixa, Banco Brasil, Petrobras, e a pessoa não é Petrobras, não é Caixa, não é Banco Brasil, ele é terceirizado, ele está no serviço da própria empresa e, no entanto, é um terceirizado. É contratado para uma coisa e o desvio de função é total, principalmente nesses ASGs, os serviços gerais, em que as pessoas entram para prestar um tipo de serviço e acabam sendo ocupados em qualquer outra atividade que haja necessidade. E até a terceira e a pior fraude que hoje nós enfrentamos, talvez as mais graves, é a pós-contratual. É o desaparecimento das empresas. São empresas ambulantes. São empresas que, ao término do contrato, ou um mês antes, uns 15 dias antes de acabar os contratos, elas desaparecem pura e simplesmente. E o trabalhador fica entregue à empresa contratante e sem poder receber os seus créditos, porque a empresa que contratou já pagou tudo, a empresa que deveria pagar desapareceu e o trabalhador fica no prejuízo. Então ele não tem uma rescisão contratual, ele não tem uma liberação de férias, ele não tem a liberação de um seguro-desemprego, ele sofre um prejuízo muito grande nessas relações, porque normalmente, principalmente no caso dos contratos solicitados, os contratos ganhos normalmente pelo menor preço são contratos inviáveis. São contratos que sabidamente não vão dar certo, vão dar prejuízo. Então as empresas, antes de entrar no prejuízo, abandonam os contratos.
como a universidade, por exemplo, sabe muito bem disso, de muitos contratantes lá, muitas empresas que lhe prestaram serviço, alguns até hoje não encontrada, que a universidade está pagando até hoje o salário, as dívidas, o passivo trabalhista das empresas, aonde elas simplesmente desaparecem. Ao final, uma coisa tão grave a situação do direito comercial no Brasil quanto a criação de empresas prestadoras de serviço, que as empresas simplesmente desaparecem, como se virassem pó, queimassem e desaparecessem no mundo, e ninguém sabe quem é, quem foi, etc. Quando você vai descobrir, é uma cooperativa lá do norte, é uma cooperativa do Rio de Janeiro, é não sei o que e tal, e que não tem nada a ver com a prestação de serviço. Então, o número de fraudes é impressionante. Seja na sua estrutura jurídica, cooperativa prestando serviço terceirizado, seja empresa especializada em alocar carro, fornecendo mão de obra. É uma coisa impressionante a criatividade criminosa nesse mundo, no mercado de trabalho, em matéria de terceirização. Porque como é um alvo fácil, como é uma fonte muito tranquila de você ganhar sobre o trabalhador, por que você ganha? Porque você pega tradicionais categorias que têm um piso salarial atualizado e contrata um terceirizado com um piso bem achatado, porque ele não pertence àquela categoria. Então você acaba, na verdade, sendo um alvo fácil essa maximização do lucro das empresas. A lei 4.330 vai piorar mais essa situação? Piorar de forma grave, porque vai tornar crônica uma irregularidade que hoje nós temos de forma apenas tolerada. Ela vai legitimar essa situação de descaso, de abandono, de precarização, de enfraquecimento das relações laborais. Porque a primeira grande consequência dessa terceirização generalizada é a pulverização sindical. Qual é a lei de licitação que se torna até o pregão eletrônico, dizemos assim, que, como o senhor bem disse, uma empresa do Sul pode ganhar uma licitação aqui no Norte, né? Essa, digamos, facilidade na licitação, que você talvez contrate até um ente que você nem saiba de onde ele está, de onde ele é, ou sabe pelo menos ou a razão social, ou possa ser uma empresa de fachada, digamos assim, isso aí torna mais difícil o trabalho do Ministério do Trabalho, do Público do Trabalho, em tentar achar e combater isso? O pregão em si não, porque o pregão, como uma das modalidades de licitação, ela apenas cumpre, facilita e pluraliza o acesso das empresas a uma determinada licitação. Em vez de os envelopes serem abertos em audiência, você tem o pregão onde você pode, na verdade, licitar esse mesmo serviço. Então, o processo em si de licitação não é o que agrava a situação da terceirização. O que agrava a situação da terceirização é que a mesma filosofia neoliberal que está impregnada nesse projeto de Sandro Mabel foi o que permitiu a criação da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações Públicas. Ela pede o mínimo a empresas para prestar um serviço ao poder público. Só que esse mínimo que ela pede é um mínimo formal. São só papéis. E esses papéis normalmente são... Não normalmente, mas esses papéis podem ser facilmente fraudados. Então você tem uma empresa hoje, eu não tenho débitos com a Justiça do Trabalho, eu não tenho débitos com a Receita Federal, eu não tenho débito com a Caixa Econômica. Claro que não tem, você está com 10 trabalhadores. Agora você pega um contrato de 1.000 trabalhadores, você ainda vai recrutá-los. O problema é quando você recruta esses 1.000 e ao final da prestação de serviço, para você quitar uma empresa criada com capital social para fazer face à despesa de 10 trabalhadores, agora esse mesmo capital social vai servir para garantir o fundo de investimento ou de prestação de serviço ou passivo trabalhista de uma empresa com 1.000 trabalhadores. Como é que você faz essa conta? Isso não existe. Então, a empresa teria que ter estrutura antes da contratação para honrar esse passivo. Dr. José Diniz de Moraes, que é procurador do Trabalho, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, o Diálogo Plural. Eu é que agradeço. Que foi extremamente esclarecedor sobre a questão da terceirização. O José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN também. E tem algumas informações para dar que você que é trabalhador, quer ter acesso ao Ministério Público do Trabalho. Nós temos o telefone 4006-2800, que você pode ligar e fazer a sua denúncia. E também tem o site do Ministério Público do Trabalho, que é o www.prt21.mpt.gov.br.
E o Diálogo Rural vai ficando por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, acompanhe as atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.